A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu vou deixar um versículo aqui da palavra de Deus para a nossa vida nesse dia de hoje, aqui no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 6 até do versículo 46 até, vou ter ler até o 49, que diz assim. O título aqui fala assim, o sermão da montanha, mas não é o sermão da montanha que diz aqui. Vamos lá no 46, que diz assim. E por que me chamais Senhor? Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve a minha palavra e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo enchentes, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amados, aqui a palavra está falando da vida de um homem de Deus ou mulher de Deus, um cristão, que deposita toda a sua confiança, a sua fé, a sua crença na palavra e em Cristo Jesus. Então, o que significa aqui? O que o Senhor Jesus está falando aqui no começo desse texto aqui? No 46, no capítulo 6, no versículo 46. E por que me chama de Senhor? Aqui o Senhor está falando dos cristãos, daqueles que chamam o Senhor de Senhor. Mas por que me chama de Senhor? Senhor, e não faz o que eu digo. A Bíblia está falando dessas pessoas que clamam, falam, Senhor, 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 Jesus, meu Deus, mas não obedece. Mas não obedece a palavra. Aqui o Senhor está falando dessas pessoas que não obedecem a palavra. Agora vocês vão ver mais embaixo o que acontece com as pessoas que falam Senhor, 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 ora, pula para cima, grita e não obedece. Olha bem aqui o 47. Qualquer que venha a mim e ouve a minha palavra e as observa, eu vos mostrarei a quem é Senhor, a quem é semelhante. Ele está falando aqui que quem vai a ele e observa as suas palavras, ele mostra quem é semelhante. Porque nós somos semelhantes a quem? Que nós somos semelhantes a quem? A Jesus. Semelhante a quem? A Deus. Ele mostra, e semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, a palavra aqui está falando, agora, tinha um homem
que fez a casa na rocha, com alicerce sobre a rocha, bateu a chuva, o vento, a enchente e não a derrubou porque estava fundada sobre a rocha. Aqui a palavra está falando de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é fiel, que obedece à palavra. É a mesma coisa que ele fez uma casa na rocha. Vem as lutas, as tempestades, as perseguições, as chibatadas desse mundo, mas ela não se abala e não cai, e não afasta da presença de Deus. Amados, nós temos que fazer a nossa casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. De que forma se faz uma casa sobre a rocha? De que forma você faz a sua casa sobre a rocha para na hora das lutas, das tempestades, você não abalar? É você estar sempre orando, sempre lendo a Bíblia, sempre jejuando, sempre consagrando e sempre também vigiando com a língua para não proferir palavra que aborrece a Deus, pecaminosa, e não deixar o espírito da vingança entrar no coração, da maldade, dos projetos iníquos, fugir das coisas pecaminosas. Amados, o que eu quero dizer? Nós que conhecemos e buscamos conhecimento, nascemos em pecado a nossa mãe nos concedeu. Nós somos como uma criança que começa a andar, engatilhar quando você aceita Jesus. E você vai se arrastando, começa a caminhar em pé, vai engateando, depois você começa a andar com as suas pernas. Assim é a vida do crente. Mas nós somos tentados. A palavra aqui, ela fala que nós temos que alicerçar a nossa casa em Cristo, que é a rocha. Mas nós somos tentados, mas nós temos que ser fortes o suficiente para quê? Fugir das tentações. Orar. Mas se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, porque o jejum, ele quebranta a carne. E os desejos terrenos vêm por onde? Pela carne. Se você não quebrar a carne, se nós não quebrarmos a carne, de que maneira nós vamos ter força para vencer? Que a carne é que puxa e deseja as coisas pecaminosas. Então, eu tiro exemplo da minha própria vida. Porque quando eu estou jejuando, estou buscando a Deus, eu me sinto mais um pouco fortalecido e eu consigo superar mais as tentações. Mas se eu ficar fraco, passar um tempo sem jejuar, sem consagrar a vida, a gente enfraquece espiritualmente e cede mais às tentações. Não significa que você vai cometer um pecado literalmente, mas às vezes você vê uma coisa que não é para você ver, você olha para uma coisa que não é para você olhar. Então o segredo é nós estarmos jejuando, consagrando, buscando a Deus todos os dias. Mas nós não podemos enfraquecer na busca ao Senhor. Então a palavra está falando daquele homem, aqui, a Bíblia está referindo aos falsos profetas, que fala aí em cima, no começo, no 46, que fala Senhor, 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 mas não pratica. É como esse aqui, ó. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A Bíblia está falando de um falso profeta. Quando vem a luta, vem a batalha, vem o vento, bate, cai e é uma ruína, e grande é a ruína. Porque ele não tem fortalecimento espiritual para suportar, para aguentar. Então a Bíblia manda nos revestirmos do poder de Deus, nos santificarmos, para que nós venhamos suportar e aguentar. Aí, amados, eu estou aqui passando essa mensagem que o Senhor me deu pela manhã.
Então, você acha que essa mensagem aqui ela não está batendo em mim? Está batendo. Por quê? Você acha que não tem algumas coisinhas que às vezes a gente não pratica, mas a gente vê ou a gente fala que vem de encontro a mim? Não, vem. Quando essa mensagem ela está me dando uma chicotada aqui também, que eu tenho algo na minha vida que eu preciso mudar, que às vezes a casa, você está construindo uma casa na rocha, mas ela não está totalmente alicerçada. Nós precisamos alicerçar totalmente a nossa casa. Às vezes nós estamos em construção, mas nós não ainda acabamos de concluir o alicerce. E nós temos que concluir o alicerce e firmar sobre a rocha. Porque se o alicerce estiver firme sobre a rocha, pode vir o que for, que não vai abalar e não vai derrubar essa casa. Porque na vida de um cristão vem ventos de todos os lados. Até coisas que parecem são boas, é vento. Não são boas, são laços de Satanás para te derrubar. Porque Satanás ele não vai vir com coisa ruim para você. Ele vai pôr para você as melhores coisas. Que ele sabe que você é fraco ali, que você é ali que ele vai agir. Eu tenho experiência da minha própria vida. Satanás coloca diante de mim só aquilo que outrora no passado é o que eu mais gostava, o que eu mais cobiçava, o que eu mais desejava. O diabo ele não vai vir no seu caminho, ele não vai colocar no seu caminho uma coisa ruim, que você detesta, que você... Não. Ele vai colocar os melhores pratos para encher os teus olhos, encher o teu coração, porque ali é fácil para ele derrubar e grande vai ser a sua queda se a sua casa não estiver alicerçada na rocha. Mas quando você alicerça a sua casa na rocha, pode vir essas coisas que a sua casa está alicerçada na rocha. Você repreende no nome santo do Senhor Jesus e você é um vitorioso, porque a sua casa está alicerçada na rocha. Mas aquele que brinca, que usa a palavra do Senhor em vão, olha o que acontece com ele. Vou ler mais uma vez. O último aqui para finalizar. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce e na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Então, quando você não está alicerçado em Cristo e vem os vendaval, as lutas e as dificuldades, a queda é grande e vai ser grande a ruína. Você vai cair. Por que você vai cair? Porque você não está alicerçado em Cristo. Aí o diabo sabe o que você mais deseja, o que você mais gosta, o que vai te derrubar. O diabo vai preparar aquele platão para você. E o falso profeta que mais gosta de dinheiro e tudo enquanto é coisa da terra, essas coisas aí, que o negócio dele, os olhos dele está, diz a Bíblia que onde está a riqueza, ali está seu coração. E esse povo só busca vida boa, próspera, não sei o quê, papapá. Eles fazem qualquer coisa para ter uma vida melhor. Qualquer coisa. Aí o Satanás vai dar rasteirada e ali se vai. Vai a alma pro lago de fogo ardente, queimar de eternidade a eternidade. Por quê? Porque não alicerçou a sua casa sobre a rocha que é Cristo. A rocha do crente simboliza Cristo. O que é? É você estar jejuando, consagrando, porque quando Satanás colocar os pratos diante de você, opa, eu sou de Cristo. Está repreendido, Satanás. Um dia, no deserto, tu tentaste o meu Salvador. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essa pedra transforme em pão. E que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Jesus, se prostrares e me adorares, eu te darei todo o reino do mundo. Satanás é tão atrevido que ele estava querendo dar uma coisa que nem dele é. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno desde o princípio. Mas e no juízo? Que ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele vai ser dono de quê? Ele vai ser dono de quê? O que ele vai ter para dar? Aqui na terra, hoje, até chegar o juízo, ele governa. Ele oferece. Ele dá. Porque o mundo jaz do maligno em Deus do princípio. Mas o juízo de Deus já está sentenciado sobre ele. E para ele não tem mais solução. Por que ele nos atenta e tenta nos jogar em pecados? Para quê? Para que nós esfriamos na fé, morremos e vamos para o mesmo lugar onde ele já está sentenciado. Então o que ele faz? Ele usa as pessoas fracas para nos atentar, para nos perseguir, para nos fazer tudo enquanto é coisa de mal. E aí Deus do céu permite para provar a nossa fé. Para ver se a nossa casa está alicerçada sobre a rocha. O próprio Deus em Cristo Jesus permite que ele faz isso com nós. Provando se nós estamos realmente alicerçados em Cristo ou não. E nós que somos de Cristo percebemos que pecamos e pedimos perdão, voltamos atrás, porque temos o temor e o Espírito Santo. Mas a pessoa, quando ela já está morta espiritualmente, ela vai de impiedade em impiedade. Mas o justo, ele volta e, Senhor, tem misericórdia, me perdoa em nome de Jesus, e continua marchando. E vai consertando, vai lutando, vai batalhando. Porque muitas das vezes não é o pecado literal que te leva para o inferno, mas os pecados interiores, pensamentos, desejo, cobiça, te leva também para o lago do fogo, para o inferno. É um pecado que ninguém vê. Aonde que eu sempre, em algumas mensagens minhas, eu falo de pecados ocultos. O que é pecados ocultos? São pecados que nós praticamos interiormente, no pensamento, nos olhos, na cobiça, e que ninguém vê e que te leva para o inferno. Por isso é que a Bíblia fala que nos últimos dias terão surpresa. Nos últimos dias nós teremos surpresa. Porque às vezes o que você pensa que é, não é. E o que você pensa que não é, é o que é. Nós temos que vigiarmos, orarmos, jejuarmos. Ao conselho que eu dou a qualquer cristão: jejum, porque o jejum quebra a carne e você fica resistente às oferendas de Satanás. Tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor para toda a igreja de Cristo, paz do Senhor para todos os irmãos, a paz do Senhor por que Deus venha trazer paz espiritualmente na vida de toda a humanidade, que o povo venha voltar para Jesus e reconhecer que a Bíblia Sagrada é a bússola da vida eterna e que te ensina e que te mostra o significado da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para os irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.